Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar de pé, está orando. Senhor Deus, meu Pai, até aqui nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque se o culto terminasse agora, Senhor, já sairemos daqui regozijados. Mas sabemos, Pai, que a tua santa palavra tem que penetrar, ela tem que escravar ao nosso coração, para que a gente não venha esquecer, Pai, dos teus mandamentos. Senhor, toma a vida da tua serva nas tuas mãos neste momento. Sai repreendendo, neutralizando todo o mal, toda a fúria, toda a seta do adversário, para que venha proibir, impedir dela trazer a tua palavra. Senhor, toma primazia, que a tua serva venha diminuir, o Senhor crescer. Espírito Santo de Deus, toma a vida dela, Pai, da filha dela, da casa dela, Senhor, e guarda, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Mateus capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Amém, irmãos? Os irmãos podem se sentar. Irmãos, essa passagem conta quando o Senhor Jesus estava pregando e chegou um mancebo, um mancebo quer dizer um jovem, e perguntou ao Senhor o que ele poderia fazer para herdar o reino dos céus. E o Senhor falando, as coisas que ele deveria fazer. E aí teve um determinado momento que o Senhor falou que é para ele vender tudo o que tens e dar aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue. Só que aí o mancebo, ouvindo essas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E aí o apóstolo Paulo perguntou ao Senhor, né? Ele também não tinha entendido, né? E aí o Senhor respondeu, no 27, então Pedro, tomando a palavra, disse: eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos nós? E Jesus disse: em verdade vos digo que vós que me seguiste, quando na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarás sobre 12 tronos, para julgar os 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Amém, irmãos? Amém. Então, essa passagem, o Senhor Jesus quer nos falar sobre renúncia, né? Sobre prioridade. Então, quando o Senhor Jesus falou para ele largar os bens dele, logo essa palavra pareceu ruim, né, ao coração dele, e ele se retirou. Então Pedro, também não entendendo, perguntou ao Senhor, né? Perguntou ao Senhor o que ele receberia, porque eles deixaram tudo para seguir o Senhor. E o Senhor respondeu, né? Irmãos, na Bíblia temos um exemplo de Abraão, né? Quando o Senhor Jesus falou com Abraão para largar sua parentela, deixar sua parentela e seguir, né? E Abraão não sabia para onde estava indo, como iria ser, mas Abraão preferiu ouvir a voz do Senhor. Então essa passagem nos fala sobre renúncia, irmãos. A renúncia não é o Senhor Jesus nos pedir algo que a gente não gosta, que a gente não use. Como eu tiver um exemplo, um cigarro, porque eu nunca fumei, não fumo, e alguém vem me pedir esse cigarro, eu vou dar. E para mim não tem sentido, eu não uso. Mas a renúncia, irmãos, é algo que você gosta, é algo que a sua carne gosta. E que muitas vezes você tem que abrir mão, você tem que deixar ir. Então a renúncia dói, irmãos. Por que a renúncia dói? Porque é algo que você gosta, é algo que você quer. Então muitas vezes é algo que você não quer deixar ir. Mas chega um determinado momento que você tem que escolher. Então, para você viver no reino do céu, irmãos, você tem que abrir mão de muitas coisas aqui. Porque aquilo que agrada o nosso coração, irmãos, muitas das vezes não agrada o Senhor Jesus. Então é isso que a gente gosta, é o desejo da carne. Mas haverá momentos que o Senhor Jesus vai te pedir algo, vai pedir para você deixar algo, irmãos. E isso é a renúncia. Então quando esse momento chegar, a gente tem que escolher Jesus, irmãos. Porque aqui também fala, né, de Abraão, quando o Senhor Jesus pede o seu filho em sacrifício.
Então imagine a dor desse pai ter que sacrificar seu próprio filho. Mas por amor ao Senhor, em primeiro lugar, ele levou seu filho. Mas chegando lá, o Senhor não deixou sacrificar, né? Porque o Senhor queria ver a intenção do coração dele. Então, às vezes o Senhor vem nos provar, irmãos, através de uma situação, através de algo na sua família, algo que você gosta. A gente também renunciou, né, irmãos? Os deuses dos nossos pais, né? Porque geralmente, acho que creio que a maioria aqui foi do católico, né? Então, às vezes a gente não praticava, irmãos, mas pelo fato de nossos pais serem católicos, a gente já cresceu sendo católico, né? E aí nossos pais nos batizavam e a gente começava a fazer aquelas práticas que nossos pais faziam. Mas chegou um determinado momento em que o Senhor nos chamou, o Senhor nos resgatou. Então a gente teve que deixar, a gente teve que abrir mão, né, irmãos? Dos ídolos, a gente teve que abrir mão de muitas coisas. E hoje estamos aqui, né? Então é isso que é a renúncia, irmãos. Isso que é a renúncia. Quando o Senhor pede algo, você tem que liberar algo que você não quer deixar. Mas você sabe que fazer a vontade do Senhor é a melhor escolha, irmãos. Aqui em Mateus 10, 37. Glória a Deus. Mateus 10, 37 e 38. Fala: quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Então aqui o Senhor Jesus não nos fala que ama o seu pai ou que ama a sua mãe, não é digno de mim. Ele fala que ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim. Então, irmãos, amamos nosso pai, amamos nossa mãe, amamos nossos filhos, mas nada disso, irmãos, podemos amar mais do que o Senhor Jesus. Porque foi o Senhor Jesus que nos deu a vida, irmãos. Então, se estamos aqui hoje é porque Ele nos deu a vida. Ele nos derramou sua graça, sua misericórdia sobre nossas vidas. Então, irmãos, em primeiro lugar Ele, né? O mandamento temos, né? O primeiro mandamento: amai a Deus sobre todas as coisas. Então, quando você ama seu pai, você prioriza seu pai, sua mãe, seus filhos, seu trabalho, seus bens, seja lá o que for, irmãos. Mais do que o Senhor, você não é digno do Senhor. E aquele que não toma a sua cruz e segue o Senhor, não é digno dele, né? Aqui em Mateus 6, 33. Glória a Deus. Aleluia. Fala, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, irmãos, sabemos que quando colocamos o Senhor Jesus em primeiro lugar, as nossas necessidades, irmãos, Ele sabe o que a gente precisa. Então, quando a gente busca Ele em primeiro lugar, Ele não nos deixa em falta, irmãos. Ele sempre nos dá, né? Então, a gente devemos priorizar o Senhor Jesus, buscar primeiro as coisas do Senhor, né? Buscar o reino do Senhor. Porque sabemos, irmãos, que estamos aqui de passagem. Sabemos que estamos por um curto período de tempo, né, aqui, né? Os sinais estão aí, irmãos. Sabemos que a qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar, irmãos. E o que devemos estar agarrados, irmãos? O que devemos procurar? É a salvação da nossa alma, irmãos. Se hoje estamos aqui, devemos clamar para que nossa família também venha, irmãos. Porque sabemos que a qualquer momento podemos tropeçar, bater nossa cabeça, morrer, dar um infarto, podemos dar um AVC, podemos qualquer tipo de doença, irmãos. Ou até mesmo dormindo, você não acordar mais. E para onde vamos, irmãos? Porque sabemos que após aqui tem a vida eterna. Então, para a gente ir para a eternidade do céu, irmãos, é aqui. A escolha é aqui. Então, depende de nós, irmãos, da nossa escolha aqui. Então, o que devemos buscar, irmãos? É as coisas do Senhor, as coisas do céu. Devemos estar priorizando as coisas do Senhor. E as demais coisas, irmãos, o trabalho, a sua família, seja o que for, irmãos, Ele vai prover, irmãos. E aqui, irmãos, voltando lá, né, Mateus 19, 29. Glória a Deus. Aleluia. Aqui fala, né? Repetindo: todo aquele que tiver deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe ou mulher, ou filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Aqui também, irmãos, ele quer nos falar sobre o deixar. O deixar, irmãos, não é você abandonar, não é você deixar para lá. O deixar, o que ele quer dizer, irmãos, é você priorizar o Senhor Jesus. Se você tiver que escolher, irmãos,
entre ficar no pecado por conta da sua família, por conta de alguém da sua casa, é você deixar, irmãos. Você priorizar o Senhor Jesus. Não quer dizer deixar que hoje eu sou cristã, meu pai não é. Vou deixar meu pai de lado, vou deixar meu pai de mão. Não, irmãos. É você não praticar mais aquelas práticas que o seu pai pratica, né? É você amar ele, é você cuidar, é você orar, clamar pela vida dele. Mas você não vai estar ali na mesma prática que ele, né? Então, às vezes a gente tem que compreender, né, o que a palavra fala, para que a gente não venha também entrar em pecado, né, irmãos? Não venha desagradar o Senhor. Então, quando ele fala deixar, não é deixar de mão, não é abandonar, mas sim priorizar o Senhor Jesus. E sim não praticar mais aquelas coisas erradas que antes a gente praticava, irmãos. E quando priorizamos a Deus, irmãos, quando a gente obedece a sua palavra, quando a gente renuncia, quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, acima de tudo, irmãos. Porque sabemos que tudo, irmãos, primeiro a gente tem que colocar o Senhor Jesus. Tudo que você venha fazer, seja no seu trabalho, seja na sua casa, na sua vizinhança, tudo, irmãos, em primeiro lugar é o Senhor Jesus. Se você for fazer algo, irmãos, que você não tem certeza, que você acha que o Senhor Jesus não vai se agradar, irmãos, se você tiver que escolher entre fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade de alguém aqui, irmãos, escolha fazer a vontade do Senhor. Porque, irmãos, quando a gente prioriza as coisas do Senhor, Ele vem, irmãos, prover a nossa causa, seja enfermidade, seja algo no seu trabalho, na sua casa. Então devemos estar sempre priorizando o Senhor, irmãos, renunciando, priorizando e fazendo a vontade do Senhor, irmãos. E fazer a vontade do Senhor é tudo aquilo que o Senhor nos manda, né? Está na sua palavra, está em santificação, está buscando edificação a todo momento, está se afastando do pecado, irmãos. Porque sabemos que todos os dias vêm as bandejas, né, irmãos? Não é fácil. Todos os dias o diabo tem suas astúcias, né? Para nos tirar do foco, para nos tirar da presença do Senhor, para que a gente venha sair do foco. Então a gente tem que andar em oração e em vigia, né? Estar vigilante, irmãos, a todo momento. Porque desde o seu acordar, o inimigo vai se levantar para que você venha sair da presença do Senhor, para que você venha pecar. Porque sabemos, irmãos, que não somos perfeitos, sabemos que pecamos. Pelo fato de ser cristão, pelo fato de termos aliança com Cristo, ainda pecamos, irmãos. Mas o que fazemos é nos afastar, né? Evitar o máximo possível. Então, todos os dias os levantes vêm, todos os dias as bandejas vêm. Mas cabe a cada um de nós recusar, né? Na passagem do Senhor, na palavra do Senhor, fala também sobre Caim e Abel, né? Quando o pecado estava em Caim, ele quis tirar a vida do irmão. Então, o Senhor avisou. Então, conosco não é diferente. O Espírito Santo vem nos avisar quando a gente quer fazer algo errado, quando a gente se inclina a fazer algo errado. O Espírito Santo sempre nos mostra, irmão. Às vezes a gente que não percebe, às vezes a gente não percebe, está desatento, não percebe e acaba fazendo o pecado. Sabemos que o pecado começa dos pequenos detalhes, irmãos, das pequenas coisinhas que a gente vai deixando, que a gente não se atenta, e quando a gente percebe, a gente já está no lamaçal, né, irmãos? Então devemos a todo momento estar vigiando e buscando ao Senhor, irmãos, em primeiro lugar. Fazer como Abraão fez, né? Quando o Senhor te pedir algo, que você venha ouvir a voz do Senhor, que você não pense duas vezes, que você venha fazer somente a vontade do Senhor. Porque no caso de Abraão, nessa passagem aqui, o Senhor quis apenas provar Abraão, né? Saber onde é que estava o coração de Abraão, saber a quem Abraão amava mais, se era o filho ou se era Deus. Então, conosco muitas vezes não é diferente, irmãos. Conosco muitas vezes o Senhor vai nos provar. O Senhor vai colocar coisas na nossa frente para que a gente venha mostrar a quem a gente ama, ser mais ao Senhor, ser mais ao nosso trabalho, ser mais aos nossos bens, nossos filhos, nossos pais. E também, irmãos, o exemplo de Abraão, né? Quando ele deixou tudo, a família, os bens, deixou tudo, irmãos. Ele não pensou em nada, ele deixou tudo para agradar ao Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Creio que ele temeu, né? Teve medo, porque o Senhor vinha nos falar, largue tudo, deixe sua casa, né? A gente sente medo, irmãos, porque somos humanos, mas a gente confia, né? E se o Senhor está mandando, é porque o Senhor vai garantir, irmãos. Então a gente não pode temer, a gente não pode deixar de fazer a vontade do Senhor por nada, irmãos. Quando o Senhor te falar algo, colocar algo no seu coração, te pedir algo, irmãos, creia somente, faça a vontade do Senhor. Sabemos que a renúncia dói, irmãos, mas
é algo que, se o Senhor te pediu, irmãos, Ele sabe o porquê Ele te pediu isso. E às vezes não, nosso coração é enganoso, né, irmãos? Às vezes achamos que aquilo é bom, às vezes achamos que o Senhor está se agradando daquilo, mas não está, irmãos. O Senhor conhece o profundo do nosso coração, o Senhor sabe o que é bom. Porque a palavra dele diz, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então somente a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A nossa vontade não. Puxa para a carne, né? Então a vontade da carne não é boa, irmãos. Então quando o Senhor Jesus te pedir algo, vai doer, vai, irmãos. Mas se Ele te pediu, Ele também vai consolar, irmãos. Quando você colocar nas mãos dele a sua causa, Ele vai trazer o consolo, Ele vai te direcionar, Ele vai te dar sabedoria para passar pelo momento difícil. Nós sabemos que não é fácil. Irmãos, até aqui, né? Que o Senhor Jesus venha abrir nosso entendimento, né? Para que a gente venha compreender o que o Senhor Jesus quer nos falar nesta noite. Que a gente venha renunciar, irmãos, renunciar ao pecado, que a gente venha renunciar tudo aquilo, irmãos, que não agrada ao Senhor, que a gente venha renunciar ao desejo da carne, ao desejo do nosso coração, que é enganoso, que é pecaminoso, irmãos. Que a gente venha somente fazer a vontade do Senhor, que a gente venha estar, irmãos, buscando o Senhor em primeiro lugar, que a gente venha buscar as coisas do céu, irmãos, porque tudo vai ficar aqui. Somos passageiros, somos peregrinos, irmãos, e o nosso lar é no céu. Sabemos que o nosso lar é no céu. O Senhor foi e deixou a promessa que Ele iria, mas iria nos buscar, iria reservar lugares, irmãos. Então, devemos agradecer ao Senhor pelo privilégio de aqui estar, irmãos. E que a gente venha, irmãos, pensar somente em fazer a vontade do Senhor, em estar na presença do Senhor, irmãos. Que a gente não pare, que a gente não desista por nada, irmãos. Se a dificuldade vier, a tribulação vier, coloque sua causa na mão do Senhor, irmãos. Vai temer, às vezes você vai se sentir angustiado, cansado, mas não desiste, irmãos. Hoje estamos no melhor lugar, estamos no caminho certo, né? Então a palavra do Senhor diz, né? Que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então é através dele, irmãos, que vamos alcançar a salvação. Então não tem outro lugar, irmãos. Não tem o mundo, nada no mundo vai te dar isso. Pessoas não vai te dar isso, dinheiro não vai te dar isso, bens materiais não vai te dar isso. A salvação só Cristo pode te dar, irmãos. Então vamos priorizar a vontade do Senhor, que a gente venha fazer a vontade do Senhor, que a gente venha renunciar e que a gente venha, irmãos, buscar o reino dos céus em primeiro lugar. E as tuas causas, irmãos, coloca na mão do Senhor que Ele vai resolver. O Senhor conhece nosso coração, o Senhor conhece nossas necessidades, irmãos. Então Ele sabe o que a gente necessita. Então basta a gente confiar, crer, depositar nossa fé na mão do Senhor e priorizar as coisas do Senhor. E as demais coisas, irmãos, Ele vai fazer na sua vida. Amém? E assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.